Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de julho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise a gente vai falar sobre Ibovespa, Petrobras, Vale, futuros, mini índice, mini dólar e também passar por diversos papéis aqui em cima anotados, e ainda tem mais aqui para dentro aqui depois da MGLU 3. Ibov, pregão de hoje, alta de 1,98%, alta boa, muito boa para o Ibovespa, fechou acima aí tá vindo para o fechamento acima de 78 mil pontos, pouco provável que perca tanta força assim. Observando aqui, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação aí de praticamente de 2% no pregão de hoje. A tendência no gráfico diário segue sendo de alta, vai ser importante para essa semana ver se consegue permanecer acima dessa região aí, dos 78, 77 mil pontos. O desafio dessa semana seria essa de Ibov manter-se acima dessa região, fechamento ali acima da média móvel exponencial de 13 períodos. A partir disso também, no gráfico diário, proporcionar correção mais fraca, sem ganhar força para baixo, então isso seria algo mais relevante. Não voltar mais para baixo aqui da mínima desse candle, não ganhar muita força aqui para baixo da mínima desse candle, que é do pregão de hoje, 76.481. Ibov sem nenhuma sinalização ainda de baixa, apontando aqui para o teste imediato em 78.892, a máxima de hoje, 78.522. Acima dessa região, o próximo nível de resistência para o Ibovespa está aqui no nível de fundo anterior, na casa dos 79.690, número redondo dos 80 mil pontos para o Ibov. Vamos então aqui falar dos futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha no YouTube. Eu desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveito também para convidá-lo a se inscrever aqui no canal gratuitamente. Passa o mouse no canto inferior direito do seu vídeo e clica em se inscrever. Caso já tenha feito isso, não há necessidade de realizar esse procedimento novamente. Com essa inscrição você vai receber as notificações de novos vídeos, novas análises, novas entradas ao vivo durante o pregão, 10h45, 14h45. Toda vez que eu estiver ao vivo você recebe uma notificação. Além disso, novos vídeos de aprendizado, vídeo análise especial. Então você tem um vasto conteúdo de aprendizado também para poder aproveitar aqui no canal. Futuros, mini índice gráfico de 60 minutos, tendência de alta, deu aquela lateralizada, rompeu para cima, ou seja, ficou com um cenário muito mais para se trabalhar na ponta compradora, ficou com um cenário mais esticado aqui em cima. Se olhar para o gráfico diário e der um zoom menos, tirar aqui a questão do ajuste, a gente tem um mini índice em cima desse topo anterior, em cima dessa resistência dos 78.945, a máxima de hoje 78.890, resistência também de 79.090, enfim, esse topo aqui, o mini está em cima desse patamar. Então, trazendo a chance de poder ter algum tipo de correção. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos novamente, olhando para o gráfico de 60 minutos novamente, já está dentro desse processo de correção. Então, enquanto estiver dentro desse processo de correção que está coerente, faz sentido na minha avaliação, segue mais até para buscar a operação na ponta vendedora, de day trade, de pivô de baixa no gráfico de 10, 5 minutos, tentando pegar aqui um movimento de correção do G60, ou seja, um movimento de baixa do G60. Para buscar um cenário mais interessante para a ponta compradora, um recuo um pouco maior, fundo ascendente no G60 ou no gráfico de 30 minutos, volta a ficar um pouco mais interessante para buscar a operação de compra de day trade. Mas enquanto tiver aqui com esse cenário, perda dessa região aqui, seja da mínima da última hora de pregão, 78.460 ou mesmo 78.410, é uma das alternativas se tentar pegar a operação mais na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos. Tá? Então, mais interessante, abrindo aqui para cima, ainda ficaria um pouco ainda esticado para cima no meu modo de ver para buscar a compra de imediato. Mas enfim, teria que avaliar justamente se abrir subindo. Fundo ascendente seria mais interessante do que pivô de alta na minha avaliação para se buscar a compra no gráfico de 10 minutos. Ou compra mais abaixo, através aqui de uma correção que se aproxime mais ali da média móvel de 13 períodos, que atualmente está na faixa dos quase 78 mil pontos, 77.920 a 78 mil pontos. Dólar no pregão de hoje, queda 0,44%, gráfico de 60 minutos veio aqui para cima, não conseguiu ganhar força ali para cima, não conseguiu gerar um sinal positivo aqui acima dessa região, veio para baixo e proporcionou sinalização de topo descendente, pivô de baixo. Cheguei até a mencionar essa questão do pivô de baixo aqui na live da parte da tarde aqui no Radar do Mercado no canal no YouTube.
Pivô de baixa, tendência de baixa no dólar, está aqui em cima de um patamar agora de suporte, gerando aqui um primeiro indício de repique de alta, mas o cenário, na minha opinião, na minha leitura, está um pouco mais para a ponta vendedora depois de ter passado para baixo dessa região aqui. Região esta de 3.854,5 até um patamar ali de 3.861. Então, nessa faixa de pontos, eu considero uma faixa de pontos que entrou aqui nessa região, gerou fraqueza para subir, gerou um sinal mais forte para baixo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, abaixo dessa região ali, principalmente de 3.861 a 3.863. Ou seja, enquanto não voltar mais forte para cima desse nível, compra aqui fica um pouco mais arriscada e mais interessante para a ponta vendedora, trabalhar aí na ponta vendedora. Se abrir para baixo, ainda fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente, de pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos no dólar. Abriu forte para cima, veio para cima desse patamar, aí avaliaria a possibilidade de buscar compra em cima do dólar. O nível mais importante de resistência no dólar nesse momento é naquela região dos 3.874 a 3.878. Para ter um cenário mais limpo e mais positivo para a operação na ponta compradora, o ideal é que viesse para cima dessa região, que observe que tentou fazer isso aqui e não conseguiu se sustentar, gerando sinalização de alta acima dessa região que eu acabei de mencionar. Então, vamos aqui falar agora de Petro, PETR4 pregão de hoje, alta de 2,29%. Só dando uma olhada, já saiu do leilão de fechamento. Fechou com boa alta, sinalização aqui de movimento de subida, fez 4 candles para baixo, aqui tem 4 candles para cima. Por enquanto, se a gente comparar esse movimento com esse aqui, esse movimento está mais fraco do que o anterior. Então a Petro ainda é uma das possibilidades de buscar a operação na ponta compradora, mas aqui só encaixaria para mim buscar a compra pelo G60. Gerou sinal de baixa aqui, na verdade gerou correção, se sustentando acima desse topo aqui anterior. E depois proporciona um pivô de alta, um fundo ascendente, um G60 seria uma das alternativas se buscar uma compra na Petro. A outra, dependendo do fechamento acima dos 18,80, também seria outra alternativa de avaliar a compra na ação. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,4%. Recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior, em R$ 50,61. Passando os dados daqui dessa entrada da Vale 3, 50,61 com stop em 49,59, que é abaixo da mínima do pregão anterior. Objetivo em 52,14, com risco de 2,02% na operação, alocando 20% do capital total na operação. O que é bom para a nossa posição? Que ela consiga romper essa região aqui, que seria um pivô de alta, rompeu R$ 51,10. Então, entrada basicamente ali motivada por uma primeira hora de pregão forte e superação da máxima do pregão anterior, com stop aqui embaixo, que é abaixo da mínima do pregão anterior. Poderia até já colocar abaixo da mínima deste pregão também, faria já sentido uma certa proteção ali em relação à média móvel exponencial de 13 períodos. Olhando agora para TAE11, ativo que eu tinha alterado o objetivo para a faixa dos R$ 20,26, mas devido eu monitorei o papel dentro do dia e dentro do que ela vinha fazendo aqui nessa região, ou seja, uma certa dificuldade de andar e um movimento mais prolongado para cima no G60, eu optei por encerrar a posição no nível de preço que foi do objetivo inicial de R$ 20,09. Então essa operação foi encerrada no objetivo inicial traçado. É um ativo que ainda pode ganhar um pouco mais de força para cima, pode trazer até oportunidade de entrada pelo G60 através de uma correção um pouco maior. De imediato eu não entraria. Mas enfim, olhando para aqui os dados da saída da ação, dessa operação, encerramento dessa operação, 2,71% de ganho. E isso representou um crescimento de 0,62% no capital total nessa operação em cima de TAE11, Taesa. GGBR4, recomendação de compra no pregão de ontem, já bateu no objetivo no pregão de hoje. O ativo ganhou bastante força para cima, fechou com alta de 2,73%, lembrando o objetivo em 16,42, a máxima do dia foi 16,49, próximo aqui dessa zona de resistência, basicamente na zona de resistência do topo anterior. Ativo até proporciona um pivô de alta no gráfico diário, segue ainda com expectativa de poder vir mais acima. É um papel para avaliar justamente essa correção do G60 que pode trazer oportunidade de voltar para uma compra mais de curtíssimo prazo na ação, ali usando mais uma entrada pelo gráfico intraday. Mas enfim, foi uma operação boa que trouxe aqui um ganho de 4,85% na operação, e isso trouxe um ganho para o capital total, um crescimento de 0,63% no capital total com essa operação de GGBR4. Outra operação que foi encerrada agora mais próxima do fechamento do pregão,
Em 28,57 foi a FLRY3, uma entrada que a gente fez aqui nesse nível, que veio desenrolando aqui a operação dentro de vários pregões, a operação mais antiga, desenrolou durante vários pregões, praticamente umas 2 semanas aí de operação dentro da FLRY3, bateu no objetivo, ativo com uma configuração gráfica bem interessante para o prazo maior, semanal, mensal. Curto prazo a gente também pegou uma entrada aqui quando eu falo também é porque está na carteira semanal, está na carteira mensal que eu estou divulgando aí dentro do canal VDV Invest no Telegram. Então o ativo conseguiu aqui bater no objetivo da nossa entrada, que era uma entrada aqui para cima, que o registro está aqui acima, no dia 3/7 a recomendação da entrada, gerou um ganho de 7,45% na operação e isso representou um crescimento de 0,75% no capital total após essa operação da Taesa. Então tivemos 3 encerramentos, Taesa não, da Fleury. Encerramento de Taesa, Gerdau e Fleury. Temos ainda posições em aberto, são 4 posições em aberto, vou passar aqui agora em cima dessas posições. Brasil Foods, BFS3, recomendação de compra na primeira hora de pregão, fechou ali da primeira hora de pregão acima desse topo, recomendação de compra logo ali acima dos R$ 23,00, fechou com alta de 3,1%, proporcionando um fundo ascendente no gráfico diário. É uma operação que eu vou monitorar logicamente pela média móvel de 13 períodos do gráfico de 60 minutos, dependendo do que ela fizer, ali se fechar para baixo dessa região gerar nova mínima, é uma opção de saída antecipada da posição. Mas no primeiro momento, fundo ascendente, stop inicial aqui abaixo da mínima desse candle. A ação pode ainda ter uma correção maior em relação a todo esse movimento de subida. Eu gostaria que isso acontecesse para ter feito a entrada, seria mais interessante, mas não descartei essa entrada porque o movimento, como foi muito forte para cima, a semana passada, fechou basicamente gerando um sinal de semana de correção, de uma forte alta e a manutenção acima da média móvel exponencial de 13 períodos, então trouxe a possibilidade dessa correção ser curta mesmo, ativo de gerar força para cima e poder vir a buscar essa região aqui de resistência. Passando os dados dessa entrada, passando os dados aqui a entrada da Brasil Foods, 23,04, lembrando que é a segunda entrada que a gente está fazendo no papel, depois que o papel começou a retomada aqui, a gente fez uma entrada aqui pegando uma parte desse movimento de subida, e essa é a próxima entrada, vamos ver o que vai acontecer com ela. 22,29 o ponto de stop, a mínima do pregão passado, 22,30, ou seja, abaixo da mínima do pregão passado, do pregão de segunda-feira. Objetivo em R$ 24,17, risco de 3,26% e alocando 11% do capital total nessa operação. Antes do encerramento das 3 operações, nós estávamos basicamente com 99% do capital total posicionado em todas essas operações que estavam em aberto. Então, já deu uma aliviada e até bom ter dado essa aliviada, porque Ibovespa está numa região já importante ali de resistência, que pode perder força, né? A região de 77 a 78 mil pontos continua válida até essa semana como um patamar de resistência, ou seja, o Ibovespa poderia perder força, não que eu estou pedindo isso, de forma alguma eu quero que o Ibov continue ganhando força para cima, mas já tem um movimento um pouco mais prolongado para cima e o mercado pode começar a dar sinais aí de possível recuo. Tá? Então deu uma aliviada aqui na carteira em relação à ponta compradora, o mercado um pouco mais, com movimento aí um pouco mais prolongado para cima. MGLU3 fechou bem o pregão de hoje, com alta de 3,33%, fechou acima de toda essa região. Lembrando, a gente abriu uma posição aqui nesse candle, o ativo conseguiu ali se recuperar, ganhar bastante força para cima, e era uma região que era uma entrada que a gente já vinha mapeando até nas lives, falando sobre MGLU3, só vejo a entrada se gerar um sinal mais forte para cima, depois que ela veio para baixo desse nível. Eu gostei bastante dessa sinalização de alta, gostar no sentido de se encaixou muito bem dentro da minha metodologia essa compra em MGLU3. O objetivo está mais para cima, tá lá na faixa do 133, mas seguimos aí dentro do papel, já trazendo a possibilidade de trabalhar com stop de proteção nesse ativo, tá? Não sair mais perdendo, um dos stops mais curtos de proteção na faixa ali no 127,07. Eu ainda não cheguei a comunicar isso dentro do canal VDV Invest no Telegram, esse reposicionamento. Vamos ver se de repente amanhã ela chega a bater no objetivo, mas é um ativo que faz nova máxima histórica, ativo que continua muito forte para cima, foi muito fraca a correção em relação ao que o Ibovespa fez, a MGLU3 foi bem forte, o ativo segue ainda bem forte aí para cima o papel. A LSC3, seguimos dentro da posição comprada no papel, a ação está ruim por enquanto, ou seja, da posição que nós abrimos posição aqui um pouco mais aqui para cima, e a ação veio aqui para baixo, aqui não acionou o nosso stop, segue aqui na faixa dos 15,22, por enquanto é a ovelha negra das nossas operações aí recentes,
mas ainda é um ativo que está dentro de uma tendência de alta que pode trazer um ganho de força aqui para cima. Acionando stop, ainda ficaria de olho no papel para ainda buscar a operação na ponta compradora, dependendo da sinalização de alta no ativo, mas por enquanto sem nenhuma alteração em relação ao nosso stop na operação. Rente 3, botei aqui Rente 3 para comentar alguns papéis, por exemplo, a CSNA3 também estava gerando sinal ali de pivôzinho de alta, ou fechamento de um pregão acima de um patamar de resistência. Então, e JBSS3 também um pivô de alta, até o mais interessante dentro desses ativos que eu acabei de comentar. Então é um ativo que traz a possibilidade de arriscar a operação na ponta compradora, em termos de stop abaixo da mínima do candle anterior. CSNA3 teria que ver como é que fechou, mas enfim, estava mais para um fechamento acima de uma zona de resistência. A JBSS3 mais interessante. Mas nesses ativos eu só coloquei um aqui para comentar o seguinte, que eu me interesso mais em fazer a operação aqui de recuo, principalmente até olhando para um G60, ou seja, o papel dá uma esticada aqui para cima, volta, avaliando a possibilidade de entrada de fundo ascendente já acima desse nível de resistência, ou seja, para não gerar, para diminuir o risco de um falso rompimento, vamos dizer assim, já computando o cenário que a gente tem já dentro do Ibovespa. E também, dentro do que eu gosto aqui, seria pelo gráfico diário, faz um movimento para cima, faz uma correção e traz a possibilidade de compra logo na sequência. Tá? Então são ativos que ainda podem trazer oportunidade de entrada, esses ativos que eu acabei de comentar, em termos de rompimento. A Rente 3, a CSNA3, JBSS3, acho que seria mais interessante das três, a JBS. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço, lembre-se de deixar o seu like, o seu joinha na videoanálise e até o próximo pregão.